Na carta de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 10. E hoje eu quero falar sobre um assunto bastante comum, importante e muito pertinente a nós. Salvação precisa ser desenvolvida. Salvo uma vez, não é salvo para sempre. É necessário você cultivar. Paulo diz assim: desenvolver, fazer ela crescer. E isso não é responsabilidade do pastor na sua vida. Primeiramente é você responsável. E com a ajuda do Espírito Santo e a palavra do Senhor, isso aí faz a diferença. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo. Verso 6. Em que vós grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristado com várias tentações. Olha esse verso 6, agora o 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Cristo Jesus, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo indescritível e glorioso. Verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha o 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Deixa eu ler o verso 11. O 11. Indagando que tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Amém. Olha, alguém explica bem melhor do que eu esse texto. É lógico, bem lógico. Mas, por mais que tentamos explicar, ele vai além da nossa explicação humana. Porque é uma declaração de Pedro em relação à inquisição, ou a demanda, a procura dos profetas tentar explicar o que é a salvação, e não conseguiram, porque é algo revelado a nós, através do Espírito Santo e da sua
palavra. Você pode dizer amém por essa leitura? Hoje eu vou trazer uma palavra assim bem pastoral, bem flexível para os nossos corações e simples, uma palavra bem simples para o nosso dia a dia. Eu espero em despertar em nós o desejo de manter-nos salvos, que é algo que não se faz simplesmente vindo ao culto, não se faz simplesmente contribuindo ou dizimando. Isso faz parte, mas manter salvo vai além dessas práticas que, como um bom assembleiano, nós devemos ter. É necessário a ajuda de Deus para nós permanecermos salvos. Eu quero que o irmão coloque no telão Filipenses capítulo 2 e o verso 12. Nós lemos Pedro e observamos que a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus para nós. E diz lá, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, Paulo dizendo, crente que são crente somente na presença do pastor ou dentro da igreja ou na hora do culto. É uma fraqueza muito grande, quando alguém desce a rampa, já vai se transmudando como está aqui dentro. Ou vem de forma diferenciada e quando entra aqui dentro, se veste, limpa os lábios, tira da orelha as joias enormes para dizer que aqui dentro está comportando como um assembleiano. Ser salvo é mais do que ser assembleiano. E diz assim, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Isso é, operai é desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, com obediência e reverência ao Senhor. Ser salvo, eu repito, é um presente da parte de Deus. E todos aqueles que são salvos devem entender de que esse presente de Deus é totalmente da parte dele. Mas na medida em que você recebe o presente, você é compartilhante da salvação, ou você coopera com Deus para te manter salvo, tá? É uma coisa mais do que simples, mas é importante. Deixa eu ler Romanos capítulo 13 e o verso 8. Eu vou citando alguns versos para os irmãos verem a pontuação dentro da Bíblia Sagrada. A ninguém devais coisa alguma. Não. É Romanos capítulo 13, verso 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Agora, irmãos, é impressionante isso aí, que a salvação não queira dizer que é diferente. Antigamente nós, os assembleanos, dizia assim, tem gente que prega aí que Jesus só quer o coração. Dizia isso, dando uma banada na igreja batista, presbiteriana e tal. Mas hoje, nós muitas vezes estamos tal qual iguais. E a salvação, ela implica o corpo, a alma e o espírito e a família. A família
E nós, como os pais, você como esposo, cai sobre você uma responsabilidade maior para você manter a sua família dentro da arca, no pé do altar, dentro da casa de Deus. Mas hoje é assustador. Os pais acompanham os filhos para outras denominações, em vez dos filhos acompanhar os pais. Já viu a inversão de valores? Olha bem aquele moço que era carcereiro, lá em Atos capítulo 16, verso 31. O que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É muito importante nós cuidarmos da nossa família, estar sempre atento. Existe aquela linha divisora, agora está com ele, agora é ele que deve se cuidar, eu não sou mais responsável, mas de maneira nenhuma foge totalmente a nossa responsabilidade. Devemos fazer igual Jó, orar por seus filhos, como ele fez, e jejuar. Agora, irmão, a Bíblia, ela não tem base de que a salvação é só aceitar Jesus. Alguém usa questionar muitos o convite. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus e nós ficamos acanhados. Por exemplo, nessa festa foi 3 dias de mensagem que para mim foi maravilhosa. E quantas pessoas aceitaram Jesus? William, para de coçar o óleo e olha para mim, que você é o responsável pelo MTC. Quantas? Nenhuma. Nós estamos vivendo o que diz Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Tem época que existe uma estiagem, mas ultimamente nós não estamos trazendo nem nossos filhos que estão fora da igreja com convite especial para vir num culto. Não convidamos as pessoas. Agora observamos-se bem, junto à salvação, em nome de Jesus, eu considero a salvação como um presente de Deus. E junto com ela vem tanta graciosidade para nós. Primeiramente, perdão dos nossos pecados. Dá para você dar glória a Deus? Não dá. A salvação é muito comum hoje. Para que eu dar glória a Deus? Para que eu me sentir feliz? É como se fosse um seguro de vida. Vai desse jeito, vai para você ver. Primeiramente, perdão dos nossos pecados. Segundo lugar, o nosso nome escrito no livro da vida. Você pensou o tanto que isso é importante? Deus é bom, irmão. Maravilhoso. O nosso nome está escrito num livro da vida escondido e o diabo não pode apagar. Não pode. Então não deixa sair de lá, porque Deus não brinca com as coisas e você também não pode brincar. O nosso nome é escrito no livro da vida, e junto com o nome escrito, junto do perdão dos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos também o selo do Espírito Santo. Dá para dar glória a Deus? Não é o batismo, é o selo. É o selo do anel de Deus. É a marca do Espírito Santo. É aquilo que diz a Bíblia: tu és meu filho e eu sou teu Deus, eu sou teu pai, tu é meu. Aleluia. E o diabo pode rodear, rosnar, gritar, mas nós temos o selo do Espírito Santo. Você quer coisa melhor do que esta? Selado.
É um sinal. Esses dias eu debrucei sobre a Bíblia e disse, eu vou ver o significado de alguns sinais na Bíblia. Sinal, que foi sinal para toda a sociedade, toda a humanidade. Sinal que foi para Israel. Sinal que foi para a igreja. E sinal individual para cada um de nós. Deus trabalha com marca, com carimbo, com sinal eterno. Deus acompanha o movimentar da sociedade. Deus está presente no mover da humanidade e também da igreja e no seu mover, especialmente você que é filho do Senhor. Além do perdão dos pecados, o nome escrito no livro da vida, você recebe o selo do Espírito Santo e ainda esta palavra tão amável: tu és o meu filho e eu te curo. Eu sou um Deus que sara. Eu sou um Deus que cuido de você. Supra a sua necessidade. Você não está só. Eu estou contigo e meus anjos também. E o Espírito Santo e o Evangelho de Jesus Cristo. É maravilhoso. Dá até para dar uma mexida no corpo aí, levantar o abdômen, o tórax e dizer aleluia! Glória a Deus! Sou salvo pela misericórdia do Senhor, amém? Além disso, alguns ainda recebem um outro presente, junto com a salvação, é batizado no Espírito Santo. É revestido, é cheio do Espírito Santo. E cada um tem uma história aqui, como é que foi batizado no Espírito Santo. E todas as vezes que eu falo de ser batizado no Espírito Santo, eu lembro como eu fui, mas não vou contar não. Que foi uma coisa, se Jesus não me batiza naquele dia, acho que eu já não vivia mais. Porque eu fiz uma oração de desafio. Ou o Senhor me batiza, ou então vou entender que eu estou perdido para toda a eternidade. E Jesus demorou, irmão, para batizar. E era oração, naquela época não é essas vigílias que tem hoje, não, desculpa, com muito respeito aos irmãos que fazem vigília. Era 3 horas de oração. Hoje a gente canta 3 horas e ora 30 minutos. Aí eu estou lá, Jesus, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, para ter garantia que o Senhor me perdoa. O Senhor sabe que eu roubei a Tumique me roubou. E eu sei que eu entristeci o teu Santo Espírito, eu sou ladrão, e eu quero que o Senhor me perdoa. E nada. Orou o primeiro tempo 3 horas, o segundo tempo mais 3 horas, o terceiro tempo era numa tulha de café, no meio de uma fazenda, e eu fui de bicicleta. Falei, se tu não me batizar agora, antes de terminar a vigília, eu não entendia muito bem, tinha vindo da Igreja Batista. Eu só dizia assim, faz comigo o que o Senhor faz com os assembleanos, para provar para o diabo que o Senhor me perdoou e eu estou salvo. Senão eu vou montar nessa bicicleta aqui, vou sair nessa ladeira e nunca mais, estou perdido para sempre. No final, eu não sei como começou. Eu não sei se a terra sumiu ou o céu desceu. Eu comecei falando em língua estranha. Ai, meu Deus do céu. Era mais ou menos 5 horas da manhã. A vigília terminou 7:30 da manhã para 8 horas. E eu rolando naquela tulha cheia de poeira. Aí não parava de falar em língua estranha. Mas que satisfação. Jesus me perdoou. Ele me perdoou. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Catei a bicicleta e saí correndo. E quando eu cheguei em casa, a Tomiquinha estava dormindo. Era um domingo, foi sábado para domingo. Quando eu cheguei, ela falou, você caiu da bicicleta? Está com a cara cheia de poeira, cheia de barro. Eu tinha misturado lágrima com ranho, com poeira da tulha, e estava com a cara toda suja.
Eu falei, bem, eu fui batizado no Espírito Santo. Ele disse, o que é isso que precisa sujar tanto desse jeito? Não, Jesus me batizou no Espírito Santo. Ela disse, eu quero também ser batizado. E num culto, Jesus batizou a irmã Tomico com o Espírito Santo. Amém? É presente de Deus que vem com a salvação. E você não fala mais em língua estranha? Então já perdeu o presente. Hã? Aí eu me lembro de um irmão em Centralina, pastor Eurípides. O irmão Santo, o irmão Elias, Antônio me contaram. Diz que ele queria ser batizado no Espírito Santo. Mas ele dizia para o pastor e para o irmão Elias, para o irmão Santo, eu quero que Jesus me batiza lá em casa. Porque eu não quero fazer essa movimentação não, esse entardalhaço que o pessoal faz. Eu quero lá na minha casa, ele me batiza com o Espírito Santo. E ele era carpinteiro. E um dia ele estava trocando o telhado numa casa no centro de Centralina, tirando as telhas e trocando a ripa. E de repente Jesus batizou ele com o Espírito Santo, ficou parecendo um papagaio agarrado lá nas ripas, e falou em língua estranha muito tempo, e o pessoal passando, o que é aquilo? O que é aquilo? Até que chegou um crente e disse, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele foi batizado. Então tem gente que tem vergonha, né? Mas pode falar em língua estranha, que aqui nós estamos na casa do Pai. Amém? Agora, irmão, observa-se bem. 3 fases da salvação. Vê lá, não é nada novo não. A Bíblia fala mais em salvação no Novo Testamento, mais do que qualquer outra coisa relacionada a Deus no Antigo e a Jesus Cristo no Novo Testamento. De tanto que a salvação é importante para nós. Nós estamos aqui porque estamos salvos. Ah, você veio porque sou membro da Assembleia de Deus. Não, não. Eu estou aqui porque sou salvo e estou para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a primeira fase da nossa salvação, nós fomos salvos da penalidade do pecado, da maldição do pecado. Aqui fala do passado. Já ouviu alguém dizer assim, para que esse negócio de aceitar Jesus? Eu não estava no jardim do Éden quando Adão pecou? Por que eu agora peguei pecado dele? Mas você também não estava no Gólgota quando Jesus morreu e perdoou os pecados de Adão? Ou desde Adão até agora, biblicamente falando, o sacrifício de Jesus tem poder retroativo para perdoar os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. A morte de Cristo, como nosso substituto, fez com que a maldição do pecado fosse rasgada por Jesus, como disse Paulo, e pregado aonde? Na cruz. Não adianta o diabo vir aí e dizer, mas você bebeu, você fumou, você prostituiu, você fez aquilo, mas o meu passado está apagado. Coloca aí Colossenses capítulo 2, verso 14. Eu amo esse versículo. Eu amo muito esse versículo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, gentios, debaixo da promessa da salvação do Senhor, considerado cães, malditos. Olha, mas a maldição que era contrária a nós, ele rasgou esse documento e atirou do meio de nós, consumiu. O diabo não tem nem capacidade de pegar uma escritura de que nós somos perdidos, éramos mortos, como diz a Bíblia, éramos condenados, está aqui,
nesse documento ele não tem mais, porque o Senhor rasgou e tirou de entre nós, cravando na cruz do Calvário. Hoje eu passei pensando em Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Ali o Senhor já declarou. O diabo desbaratou todo o plano, mas não acabou. No jardim do Éden. E não tem aquela história de que a mulher comeu e ela é culpada. O culpado é o homem. Eu, Clayton? Nós que estamos culpados. Adão foi culpado, porque Deus o fez para administrar a casa, representá-lo e ser o sacerdote, dominar. Agora, quando o diabo chegou no jardim do Éden, na casa de Adão e Eva, ele estava onde? Você já achou na Bíblia? Deveria estar dando nome para os animais. E esqueceu. Aí aquela história de que é uma maçã, na mitologia grega tem muita história de que a maçã, ela representa a sensualidade, o sexo. Por isso que usa muito. Mas aquilo ali era a árvore do saber, da inteligência de Deus, do conhecimento de Deus. O problema não é querer comer hoje, melhor naquele tempo. É como querer comer hoje, esbanjar e dizendo, eu conheço todas. Tem uns pregadores, ensinadores e perigoso teólogo dizer, eu tenho todo o conhecimento da Bíblia. É a mesma coisa que Eva quis. Quero ser igual a Deus. E o diabo disse, você vai ser. E você vai ser. O estudo embriaga as pessoas. E aí acha que sabe mais do que Deus. Eles querem ensinar Deus. Mas coitados de nós. Esses dias eu estava numa congregação e preguei. Aí a irmã falou assim, pastor Álvaro, o senhor disse uma coisa e o senhor falou comigo abertamente, dizendo que o senhor disse que é difícil explicar Deus. E o senhor tem toda a razão, porque se nós entendêssemos quem é Deus, ele não era Deus. Ele era homem. É ou não é? Então, a Bíblia diz que o Senhor rasgou o documento que o diabo tinha na mão. A humanidade é minha. Eu tomei. É propriedade minha. Aí Jesus veio e disse, está aqui esse documento. Rasgou e cravou na cruz do Calvário. Aí vem Gênesis capítulo 3, verso 15. Coloca aí, irmão. É bem conhecido, mas coloca aí. Da semente da mulher. Ó, Deus é maravilhoso. E porém uma inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Aí começou a guerra. E como são milhares de demônios, aí eu quero partir para a segunda etapa da salvação. Jesus já fez por nós aquilo que não adianta fazermos. Querer nos redimir do passado. Não tem como. Redimir do passado. Aí vem o Senhor nos salvou agora do domínio do pecado. Agora vai depender de mim e de você. O Novo Testamento fala sobre nós vigiarmos, resistir o diabo. Deus nos deu autoridade debaixo da sua salvação. Tu está protegido da ferida, da seta do diabo. Mas tem uma coisa, resiste o diabo. E não, como diz lá em Gálatas capítulo 5,
alguns versos que eu vou pedir para colocar a partir do verso 13. Nós precisamos ter cuidado com a força da carne. Agora, como o horário está bem avançado, eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: o Senhor nos libertou, nos salvou da pena do diabo, do pecado, e nos salvou do poder agora do pecado para esse momento. Aí eu estava aqui, hoje vai ter ceia, por isso que eu não quero passar muito tempo. Eu estava aqui no dia da ceia, é lógico, nós somos pastores e a Bíblia nos ensina a colocar o nosso coração no estado das ovelhas. Aí eu vi aqui umas pessoas, me desculpa, que acabou com o casamento. O marido lutou, ou a mulher lutou, e a pessoa banalizou o casamento. E no meio dos crentes isso está tão normal que para mim dá vergonha na minha cara. Aí a pessoa larga do marido, já arruma logo, nem terminou o divórcio, já arruma logo um namorado ou uma namorada e vem para cá e senta aqui igualzinho crentinho, humilde, e participa da ceia, e achando que esse ato foi um ato comum, simples, não sabendo que a separação causa trauma, prejuízo. Alguns ocupam tanto a sala do pastor, dos conselheiros, a gente aconselhando, orando, mais uma vez, e vai jogando fora, e acha que isso não impede a comunhão da pessoa com o Senhor Jesus. Deus disse: eu aborreço. Precisamos ter muito cuidado, irmão. Não existe tamanho de pecado. Eles são todos iguais. Existe tamanho de tragédia que o pecado provoca. Por exemplo, provocou muita tragédia na vida de Caim. Provocou muita tragédia na vida de Jacó. Tragédia que eu digo assim, tragédia que causa uma ferida na família e destrói filhos, como eu conheço muitos. Mas a tragédia, ela é proporcional à consequência da pessoa em achar que o pecado que ela cometeu fere a Deus, ou que aquilo é uma coisa normal nesse mundo que nós vivemos. Muda de denominação, acho que o pecado está perdoado. E alguns até querem determinar a disciplina. E já estou cansado de pessoas virem em mim. Não, pastor, o senhor não pode citar o meu nome, porque eu tenho direito de preservar a minha imagem, quer dizer, a imagem da igreja, que dane. E outra coisa, eu não posso que, se a minha esposa souber, ou o meu esposo souber, que eu fui infiel a ele, vai trazer uma tragédia na família. E por que você pecou e não olhou isso antes? Então, e aí? O pecado, ele vai avolumando. E a gente vai sentindo como se fosse uma bola de neve, não tem peso. Mas causa um prejuízo muito grande. Coloca aí Tiago capítulo 4, verso 7. Vocês conhecem, mas eu quero ler. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E o quê? Brinca com o diabo. Tira férias com ele. Negocia com ele. Não. Resista a ele. E ele o quê? Fugirá de vós. 1 Pedro, por favor, capítulo 5, verso 8. Eu já estou encerrando, não chego ao final, mas... Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão, bramando, buscando a quem
possa tragar. Ou a quem, esse a quem pode ser eu, pode ser você, qualquer um de nós. Mas seja sóbrio. Coloca aí, eu quero ler 1 João capítulo 3, verso 8. É gostoso ler a Bíblia, viu, irmão? Quem pratica o pecado é do... Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Oh, dá um grito agora aí. Para desfazer todas as obras do diabo. O Senhor lhe salvou para você ficar livre do pecado. O pecado, ele tem liberdade numa pessoa que não tem Cristo. Tá? O meu pai dizia o seguinte, quando ele era viciado no álcool, em outras coisas, ele falava para minha mãe: olha, não diga que eu não tenho vergonha porque eu bebo, e nem porque eu fumo. Eu não tenho a força. Vergonha ele tinha, porque eu nunca vi uma cobrança na porta da minha casa, nunca vi ele perder um dia de serviço, nunca vi meu pai brigar. Ele brigava muito. Entrava nos bares montado num cavalo. Hoje eu não faço isso porque eu não frequento nem bar, nem tem cavalo. Brincadeira. Aí o dia que o meu pai aceitou Jesus, ele deixou tudo. Ele diz: recebi força de Deus, da Bíblia Sagrada. Com 43 anos, permaneceu crente quase 40 anos, eu nunca mais vi ele beber, nem fumar, nem fazer qualquer coisa que desagradava. Agora, o pecado numa pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem o selo do Espírito Santo, não tem o nome escrito no livro da vida, não tem a força da palavra, o pecado pode habitar nele todo dia, mas na gente não. O crente que é salvo e tem sensibilidade do Espírito Santo, quando ele peca, ele mesmo entristece. Ele mesmo entristece, fica aborrecido. Todos nós estamos assim, é ou não é, irmão? Porque o Espírito Santo fala. Ele se entristece, e nós que temos ele comunicando conosco, então, põe isso na sua mente. Vamos colocar de pé e orarmos. E os obreiros vão cantar mais um hino, e depois nós já estaremos participando para a Santa Ceia. Meu irmão, não acumula o pecado. Você lembra daquele desastre que aconteceu em Goiânia? Césios 640, não sei quanto que era, 170, não sei. Eu morava em Santa Helena. Um pedacinho disso aqui, de urânio, pessoas foram contaminadas e nem imaginaram. O pecado é igual um urânio. Mata. É melhor logo já orar e pedir para Deus te perdoar. E não tem urânio do pecado que o Senhor não neutraliza quando um crente se arrepende. Como o filho pródigo, eu gosto demais daquela passagem. E caiu em si e levantou. Eu irei ter com meu pai e vou pedir perdão. Querido Deus, que a tua palavra nos incomoda quando nós estivermos, ó Deus, fazendo amigo do mundo, amigo do pecado, ou fazendo, Senhor, ou subestimando o diabo. Dá-nos da tua graça, para que o pecado não venha nos cegar como cegou Sansão, não venha nos matar como matou Ananias e Safira, mas que nós podemos clamar por misericórdia do Senhor, para que podemos vencer todos os dias, em nome de Jesus, hoje e sempre, e todos digam amém. Assenta, vocês cantando, nós estaremos encerrando.